Quais seriam as difíceis verdades bíblicas que também são apresentadas em Isaías capítulo 50? Será que essas verdades bíblicas que são difíceis são possíveis de viver nos dias de hoje? A lição de escola sabatina de hoje, com o título A Difícil Verdade de Isaías, vem trazendo algumas coisas importantes para nós nos dias de hoje, mas são verdades difíceis. Mas o mais interessante é que a Bíblia sempre apresenta verdades difíceis. Por exemplo, quando Jesus diz para oferecer a outra face, quando alguém lhe feria um lado. É interessante também que Jesus diz que deveríamos andar uma segunda milha, quando alguém nos forçasse a andar uma milha. E também ele vem retratando que deveríamos orar pelos nossos inimigos e também pelos que nos perseguem. Em Mateus capítulo 5, verso 10 e 11, tem um texto muito interessante. E lá diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Veja que esse texto, ele começa a narrar que a pessoa é feliz quando for perseguido e até mesmo for injuriado por causa da justiça. Aqui mostra claro o sofrimento daqueles que seguiriam as ordens de Deus. Mas você pode me perguntar, o que esse texto tem a ver com Isaías capítulo 50? Na verdade, Isaías capítulo 50 traz exatamente esse perfil de um servo que é realmente insultado, é humilhado, mas não se envergonha. Mantém o seu foco em Deus. Veja Isaías capítulo 50 no verso 6, e o texto diz o seguinte: Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. É interessante aqui que o servo retratado nesse capítulo não se envergonha da humilhação ao qual ele passa, porque ele tinha os seus olhos voltados a Deus. Esta parece ser uma verdade bem difícil que a Bíblia nos apresenta. Na verdade, se vivermos conforme este século, realmente não vamos conseguir viver essas verdades difíceis. Mas o interessante é que precisamos de uma renovação, e isso é retratado no verso 4. Para que você consiga fazer essas verdades difíceis ser uma realidade em sua vida, é necessário fazer o que diz Isaías 50, verso 4. E lá diz assim: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. É interessante aqui que este servo apresentado neste texto é um homem que realmente tem boas palavras aos cansados. Você já conversou com alguém que está cansado, sobrecarregado ou que está esgotado de tanta tribulação e problema? Normalmente essas pessoas reclamam demais, elas não param de reclamar. E quando você também está cansado, são dois em uma conversa reclamando dos acontecimentos. Mas aqui este homem é diferente. Ao encontrar um cansado, ele traz palavras de esperança, traz boas palavras. Parece que ele tem um foco diferente daquela pessoa. E é interessante que o cristianismo deve fazer isso conosco. Não ficarmos reclamando de tudo o que acontece, mas entendermos que o que acontece são sinais do que está por vir. E nós sabemos o que realmente virá. Mas vale destacar nesse texto que ele é acordado ou despertado por Deus diariamente, todas as manhãs. E este talvez seja o segredo deste servo. Ao ser acordado por Deus, ao ser despertado pelo Senhor,
realmente as suas forças são renovadas, a sua esperança é restabelecida e ele então pode dizer boas palavras, pois quem tem esperança, você sabe, sempre está animado e cheio de vontade de levar outros a entenderem isso. A esperança é algo que realmente muda qualquer pessoa. Mas veja o que diz o verso 10 de Isaías 50. Lá diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Esse texto diz bem claro que é necessário se firmar sobre Deus. E este realmente é algo que Jesus fez. Jesus deu realmente a sua face. Agrediram, o insultaram. Em nenhum momento ele revidou. Em nenhum momento ele reclamou. Perceba que Jesus é Deus que se tornou servo para realmente nos salvar da condenação que o pecado nos traria. Jesus foi aquele que deu a outra face. Jesus foi aquele que orou por seus inimigos. Jesus foi realmente aquele que andou a segunda milha. E a pergunta é, se queremos ser como Jesus, o que devemos fazer? Você pode pensar, eu devo oferecer a outra face, andar a segunda milha e orar pelos meus inimigos. Na verdade, isso só é o resultado de alguém que todas as manhãs é despertado por Deus. O que você deve fazer mesmo é ser despertado por Deus diariamente. E o resto, fique tranquilo, Ele fará. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas, tenha certeza, vos serão acrescentadas.